Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, novamente a esse tema que eu considero um dos temas bastante importantes daqui do canal, porque ele vai tratar do ocultismo raiz, daquelas informações que toda vez que a gente estuda, nós temos dois tipos de impressões. Ou é alguma coisa muito nova e a gente fica tendo aqueles vários insights ao mesmo tempo, porque era uma coisa que a gente realmente não sabia que estava oculta na nossa realidade. Ou, no meu caso, falo por mim, que já sou ocultista há muito tempo, toda vez que a gente reestuda aquele material, a gente começa a perceber que aparecem insights que a gente não teve na primeira vez que a gente estudou. É essa sensação prazerosa que eu sinto tratando de um tema desse. Então, para você que perdeu o vídeo anterior, eu puxo aqui esse fio de prata da meada, dizendo para você que nele você vai encontrar como participar da promoção da editora Madras, parceira aqui do canal que vai dar um desconto para os meus inscritos de acordo com regras. Você vai encontrar informações sobre um presente que eu gerei expectativa, que é meu e que eu pretendo legá-lo para um inscrito que me acompanhar aí desde o começo desse tema até o último vídeo. No final vocês vão saber como vai ser feito o processo. Lá vocês vão encontrar a raiz que motivou o nome do tema, o hexagrama de Aaron. Vão descobrir que Aaron na verdade é um inscrito, um irmão, como vocês, que esteve na minha palestra lá na Sociedade Teosófica, na minha loja, na Liberdade, de forma presencial. E ele deixou as suas dúvidas tanto nos vídeos da palestra quanto em vídeos aqui do canal, desses que eu posto para vocês. E quando eu li essas dúvidas, eu percebi que eram 6 dúvidas que foram muito bem elaboradas, foram muito bem feitas, e me veio esse insight de fazer esse trocadilho, um hexagrama, uma estrela de 6 pontas. Cada ponta dessa estrela vai ser um ponto de sabedoria, um ponto de conhecimento desse tema. Cada ponta dessa estrela vai girar em torno de uma pergunta que o irmão Aaron fez. Então, gente, para quem não viu, os links estão aqui, tanto do vídeo anterior quanto dos vídeos da palestra, porque essas dúvidas foram geradas todas em cima do conteúdo da palestra. Então assisti-la facilita a sua compreensão. Se você não assistiu, se permita. E lógico, gente, não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito, não deixa de deixar o seu like, não deixa de me seguir no Instagram, @TarcesNephilim, com PH e M no final, para que você possa participar da promoção da nossa parceira, possa conversar comigo de forma direta e possa manter essa força que eu tenho de ter 27 inscritos de qualidade e conseguir parcerias boas. Então, sem mais delongas, meus irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, vamos desvendar o ocultismo do hexagrama de Aaron. Vamos começar sabendo por que eu tratei essas 6 perguntas de forma tão intensa. Eu explico para vocês. Porque eu tive a sensibilidade de perceber que só uma pessoa que realmente prestou muito atenção na palestra, só uma pessoa que, de repente, além de prestar atenção na palestra de uma forma intensa, assimilou o material da palestra e comparou com aquilo que ele já sabia. Só uma pessoa que estudou essa palestra, sabe, vendo aquilo que ele já conhecia, com aquilo que ele não conhecia, seria capaz de elaborar
essas 6 perguntas. Uma pessoa que fizesse isso de forma superficial, que assistisse a palestra de forma superficial, não seria capaz de trazer essas 6 perguntas para mim. Então, eu imagino que o irmão Aaron deve ter fritado a cabeça, foi um dos que assistiu esse vídeo várias vezes, ou então que parou o vídeo e voltou várias vezes, sabe? E eu agradeço esse carinho, irmão Aaron. Quando tem essa intensidade comigo, pode ter certeza que eu vou ter o dobro com vocês. Entende? Vocês sabem disso. Então vamos começar. A ponta de baixo da estrela, gente. Vem todo mundo comigo aqui, ó. Todo mundo comigo nessa ponta de baixo da estrela. É a primeira pergunta do Aaron, o primeiro ponto de sabedoria, o primeiro ponto de conhecimento desse vídeo, sabe? E ele diz: a frequência vibratória mais alta, ela é algo que é alcançado, que é conquistado ou que se mantém? Então prestem atenção na pergunta, meus irmãos e irmãs, prestem atenção na pergunta. É uma coisa que eu pratico para aumentar o padrão da frequência vibratória, ou é uma coisa que eu já nasci assim e mantenho? E é importante vocês prestarem atenção nessa pergunta. Eu falo por mim, porque eu estive dentro das religiões, trabalhando na área sacerdotal, e estudo muito diversas religiões, e ainda existem religiões, existem escolas que ensinam para as pessoas que frequência vibratória nasce com você, que você não tem capacidade de atingir algumas faculdades cósmicas, que é ou você tem ou você não tem. Entendem? Existe isso ainda. Então olha a dúvida do irmão Aaron, querendo confrontar esse conhecimento, querendo saber qual é a realidade. Porque a gente sabe, teosofistas, nenhuma religião é superior à verdade. Então, irmão Aaron, já respondendo a pergunta de cara, ambas é uma coisa que se conquista, é uma coisa que é possível, é passível de prática para aumentar o padrão de frequência vibratória e que a gente mantém. Por que foi tenso esse mantém? Porque o mantém, nós precisamos entender o sentido daquilo que a gente vai manter. E eu já vou explicar no decorrer do vídeo. Entende? Irmão Tarsis, você é capaz de provar o que você está falando? Sim, não só eu. Hoje a parapsicologia já é uma ciência clássica. Tem um pouco mais de 100 anos que isso já é um fato. Já foi constatado, já passou por provas, por método científico. Entende, gente? Essa capacidade vibracional, ela é similar aos exercícios físicos em relação ao nosso corpo físico. Então, o que acontece? Da mesma forma que quando nós praticamos exercícios, nós adquirimos melhorias para o nosso corpo físico. Vou dar um exemplo. Quem faz alongamento ganha uma mobilidade melhor para o seu corpo. Quem carrega muito peso acaba aumentando a sua capacidade de carga, fica maior do que a que ele tinha antes. Quem corre aumenta a sua resistência, seu fôlego, sua circulação, seu metabolismo. Então nota, da mesma forma que praticar exercícios físicos proporciona ganhos, benefícios para o corpo físico, a prática das faculdades cósmicas, ela proporciona ganhos para o nosso corpo cósmico. E o aumento dessa capacidade vibratória é um deles. Vou mais além, irmão Aaron. Você vai perceber aquilo que eu sempre falo, que muitas pessoas às vezes praticam isso de forma inconsciente. Às vezes a pessoa está estudando, tão esforçada, não é nem ocultismo que ela está estudando, mas ela está aqui, ó, concentradíssima no assunto e quebra a cabeça e os chakras todos, ó, o corpo inteiro vibrando numa única direção, num único objetivo. E o padrão de frequência vibratória dela aumenta de forma gigantesca. Em cima de um assunto que nem se trata do ocultismo, em cima de uma coisa que ela não está nem consciente que está acontecendo. E aí o que acontece, irmão? Quando passa aquela época de estudos, se uma pessoa
questiona ela sobre aquilo que ela estudou dessa forma, vocês percebem que a memória dela para aquele assunto está afiadíssima. Não, isso aqui funciona assim. Não, ela começa a ganhar qualidade para argumentar. O raciocínio lógico para ela, quando o assunto é aquele tema que ela destrinchou, que ela estudou com afinco, fica muito maior. Isso é o quê? É um ganho nessa atividade mental. É um ganho nessa capacidade mental da gente, que é um dos primeiros degraus ali da escada de Jacó. Então, quanto mais nós praticarmos essas faculdades cósmicas de forma proposital, maior vai ser nossa capacidade de aumentar a frequência vibratória. Melhor vai ser o nosso desempenho nessas faculdades cósmicas. Nosso alcance, nosso acesso amplia. Falei isso nas palestras, quem não viu, veja. Sabe, nossa capacidade de entrar em contato com outros planos, de enxergar energias, aumenta. Nossa prática vai melhorar muito. E o que acontece, irmão Aaron? Quanto ao manter, eu quero que você entenda, irmão, que nós, seres humanos e híbridos, usamos a simbologia da válvula para essa questão vibratória. Somos nós, irmão. É a nossa mente que define como nós vamos vibrar, de que forma nós vamos vibrar, o que nós vamos vibrar e a quantidade da frequência vibratória que vai ser vibrada. Eu quero que o irmão entenda que o ocultismo bem praticado, saibam todos, tanto o irmão Aaron quanto os irmãos e irmãs que acompanham o meu canal, o ocultismo bem praticado, nós somos senhores das nossas faculdades cósmicas, não o contrário. Somos nós que damos esse comando. Então, entenda essa simbologia da válvula, Aaron. O que nós mantemos é a capacidade de usar essa válvula. Essa capacidade de aumentar a nossa frequência vibratória como precisamos e de repente voltar ela para o padrão, se necessário for. É isso que nós mantemos. Não existe uma necessidade de ficar com a frequência vibratória alta o tempo todo. Nós temos essa válvula conosco. Entende, irmão? Uma vez que esse princípio é entendido, nós começamos a entender que o quê? Que a resposta para as duas partes da sua pergunta é sim. É possível aumentar a frequência vibratória. Sim, é possível manter não tão somente a frequência vibratória de forma alta o tempo todo, mas manter essa capacidade de controle dela, essa válvula de controle dela. Entende? Então, a partir desse princípio, fica a dica. Adiciono mais a sua dúvida. Eu adiciono agora uma coisa muito importante do conteúdo ocultista e que vai te auxiliar nesses trabalhos. Porque eu percebo que talvez essa dúvida foi gerada exatamente porque o irmão deve ter tido acesso a uma escola que de repente ensinou que não tinha essa capacidade, que o irmão não podia. Isso hoje vai até contra o que a ciência clássica aceita, o que a ciência já provou. Entende? Não estou fazendo críticas a essas religiões. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu elogio alguns fundadores. Diga-se de passagem, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele mesmo, quando escreveu o Livro dos Espíritos, colocou uma frase lá que eu achei genial. Foi um dos primeiros tidos como líderes religiosos, fundadores de religião, que colocou uma frase tão humilde, tão de uma energia tão positiva quanto aquela. Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos:
Se algum dia a ciência provar alguma coisa que vá contra algo que eu falei, aceite o que ela provar. Entenda que eu não tive meios de prova, que o que eu estou fazendo aqui é o quê? Descobrindo que existem manifestações espirituais em algumas pessoas e pesquisando, conversando com essas pessoas, conversando com esses espíritos, e em cima do que eles me falam, que coincidem, eu fiz a minha pesquisa, eu escrevi o meu livro, que é esses fundamentos que hoje são usados como doutrina. Mas ele mesmo coloca no livro dos espíritos, só algum espírito pode mentir em algum momento. Algum espírito que eu entrevistei, ou alguns espíritos que eu entrevistei, podiam não estar tão evoluídos, eram apenas desencarnados. E eu os entrevistei na condição de desencarnados de acordo com o que eles sabiam. Então nota a humildade que esse ser de tanta importância, que criou tantas bases para uma doutrina que deu origem a uma religião nova, acabou acrescentando. Olha a humildade desse cara. Entende, gente? Então é isto. Não entendam como crítica. Não entendam como crítica. Antes de se sentirem criticados, procurem os fundadores da sua religião, que você vai entender o que eu estou falando. Estuda com mais afinco. Mas enfim, tendo em vista essas distorções que podem ser geradas, eu vou dar sequência num novo conteúdo aqui ocultista para te auxiliar nessa questão, tá? É um complemento para essa sua dúvida, para essa primeira ponta que eu peguei da estrela, do hexagrama de Aaron. Bom, Aaron e irmãos e irmãs que acompanham o meu canal, é muito importante nós não confundirmos padrão de frequência vibratória alto, bem como padrão de frequência vibratória baixo, com a questão moral de uma criatura, de uma criação. Irmão Tarsis, tá ficando um pouco difícil esse conteúdo ocultista. O que você quer dizer com isso? Vou explicar de uma maneira mais clara. Às vezes, existem pessoas que dizem que aquelas pessoas que são más, que são ruins, que elas são assim porque estão num padrão de frequência vibratória inferior. Gente, caráter, gente, não tem nada a ver com frequência vibratória. Eu já expliquei para vocês que o mal também evolui. Prova, irmão Tarsis, com o maior prazer e da forma mais simples. A pessoa que não é de bom caráter, que é maligna, ela também pode despertar essas faculdades cósmicas. É super possível você encontrar um ser humano mau caráter que de repente tem alguma faculdade desperta. A gente sabe que existem vários exemplos aí. Então, gente, se nós sabemos que para ele ter acesso a essas faculdades, ele teve que aumentar o padrão de frequência vibratória dele, nós sabemos que o quê? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que ele é um ser humano ou híbrido ruim. Que quando ele vibra energias ruins. Mas nota, mesmo vibrando energias ruins, ele está vibrando. E às vezes, gente, ele está vibrando numa frequência vibratória muito alta, o que retrata ele usar essas faculdades cósmicas dele para o mal. Entendem? Em termos de processo evolutivo, as pessoas, os seres humanos ou híbridos maus, também evoluem
no que diz respeito a padrão de frequência vibratória. Eles só ficarão limitados ao nosso próximo plano de evolução. Eles vão só até ali. Não vão subir mais que aquilo. Não vão subir todos os degraus da escada de Jacó. Eles vão subir um a mais que o nosso. Mas mais que isso eles não vão. Mas, quando com essas faculdades despertas, uma pessoa maligna, uma pessoa mau caráter, ela é capaz de prejudicar outra pessoa que não tem as faculdades tão despertas assim, que não se preocupa com isso, por exemplo. Entende, gente? Então, aprendam a diferenciar. O padrão vibracional, ele está ligado à vitalidade, à vida inteligente. Matéria de ocultismo, vocês devem, se quiserem ter um sucesso, entender a escala que forma o padrão vibratório mínimo exigido no nosso plano de existência para você ser um ser humano ou híbrido. Nota, gente, que a menor partícula é o átomo. O átomo também vibra. Aí o que acontece? O átomo junta com outros átomos, ele forma moléculas. Essas moléculas também vibram. Vários átomos juntos vibram mais que um. Moléculas, quando se juntam, formam células. Células também vibram. E nota, antes era um átomo, agora é um conjunto de átomos formando uma célula vibrando. Células em conjunto formam tecidos. E nota, tecidos também vibram. Antes era um átomo, agora são vários, todos juntos formando um tecido e vibrando ao mesmo tempo. E nota como nós nos manifestamos na matéria. Todos nós, seres humanos ou híbridos. Num conjunto de células, nós somos formados de tecidos, líquidos e secreções que vibram. Quando você entende essa escala, você percebe que existe um padrão de frequência vibratória mínimo, médio ali, para você se manifestar nesse formato aqui, nesse plano de existência. Entende? Então, o padrão vibracional, essa força vibratória, ela está ligada à sua vitalidade e não ao seu caráter. Entenderam? Conseguiram entender? Por isso que quando a gente se refere a um padrão de frequência vibracional mais baixo, tem aquela questão do estado vegetativo. O que é o estado vegetativo, gente? A pessoa de repente sofreu uma morte, alguma coisa que faz a capacidade dela de pensar, de existir como ser pensante, inteligente, seja alterada. E aí ela está viva ali. Só que a atividade cerebral dela parou, gente. Entende? Não é mais que nem a nossa, que vibra o tempo todo, como eu disse na palestra, que pode às vezes vibrar de outra forma quando está dormindo, de outra forma quando está meditando, de outra forma quando está exercendo alguma das práticas. Ela já não tem mais isso. O padrão de frequência vibracional dela sempre fica lá baixo, 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 e ela fica lá vegetando. Por isso, gente, aquele gráfico que todo mundo vê sempre nos filmes, sabe? Que a pessoa tá no hospital, lá o coração tá parando, a gente vê assim, ó, pi, pi, e de repente, quanto mais vai piorando, vai virando uma linha. Nota, porque o correto do ser humano é ter esse padrão vibracional mínimo que eu falei para vocês. Se fosse uma pessoa com o coração batendo normalmente, vivendo normalmente, estaria ali, ó. Essa pessoa está na consciência objetiva, onda beta, ó. Só que o que acontece? Ela está morrendo, ó. A onda dela está ficando cada vez mais devagar, ela está parando até
viraram uma linha, não tem mais atividade vibratória. Desligou essa vitalidade. Entenderam, gente? E nota, essa atividade vibracional tem alguma coisa a ver com o seu caráter? Nota que um cara bom pode ter uma frequência vibratória muito alta e atingir essas faculdades cósmicas. Nota que um cara ruim também pode aumentar a sua frequência vibratória e vibra só ódio, vibra só coisa ruim e atinge essas faculdades também e usa ela para o mal? Que é ao contrário desse mito que foi criado, que a frequência vibratória dele também é alta, não é baixa não. Então, desfaçam esses mitos, destrinchem o ocultismo, aprendam a entender, aprendam a dissecar, a separar, a encontrar as raízes. E vocês vão ter todo o sucesso do mundo nos seus estudos, nas suas práticas. Então, gente, chegamos ao fim desse ponto de conhecimento. Tal como eu falei no vídeo anterior, eu não sei quando eu vou gravar o próximo vídeo, porque eu estou tentando testar dessa forma para ver se dá certo. Sim, para as duas perguntas e para as duas partes da pergunta, aliás, e agora eu acredito que ficaram bem compreendidas detalhe por detalhe. E gente, não se esqueçam, não é inscrito? Se inscreve no meu canal. Esse conteúdo te adiantou, te fez ter esses insights, te trouxe conhecimentos novos que você não tinha? Dá o like para mim no vídeo, me segue no Instagram, @TarcísNeflin, com PH e M no final, para você continuar falando direto comigo, para que eu possa sempre acompanhar se você está gostando ou não e continuar te trazendo material que sane as suas dúvidas. Maravilha? Até lá, gente. Namastê. E não percam o próximo vídeo dessa série. Se eu demorar para gravar, vocês me esperam, tá? Tudo bem? Namastê, gente.